Oi, gente. O ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro, Ciro Nogueira, detonou Carla Zambelli, chamou ela de louca e também atacou Roberto Jefferson e outras figuras aí do campo da direita, incluindo Paulo Guedes. Eu quero, antes de mostrar para vocês a reportagem da Carta Capital, dizer que as pessoas com transtorno mental não merecem ser comparadas nem com Roberto Jefferson, nem com Carla Zambelli. O que Carla Zambelli fez em São Paulo ao ameaçar um afrodescendente porque foi incapaz de lidar com uma crítica ou com uma ironia, um pouco de sarcasmo, ela foi incapaz de lidar com isso, né? Com um pouco de escárnio, né? Isso mostra uma combinação de falta de caráter com desequilíbrio, mas não necessariamente transtorno mental. E as pessoas que têm transtorno mental não merecem ser comparadas com Roberto Jefferson e com Carla Zambelli, né? Inclusive, ele falar isso em relação a Carla Zambelli tem um componente meio machista, né? Enfim, que é muito comum ser utilizado, né? Mas a Carla Zambelli merece todas as críticas pela falta de caráter e outros aspectos, né? Enfim, disse o Ciro Nogueira: perdemos essa eleição para nós mesmos. Houve alguns erros na condução da comunicação da pandemia. Não, o problema não foi comunicação, não, Ciro Nogueira. O problema foi presidente negacionista que foi contra as medidas da Organização Mundial de Saúde e também não só falou contra vacinas, como incentivou as pessoas, pelo exemplo, a não se vacinarem e a não utilizarem máscaras, a produzirem aglomerações no auge da pandemia. Isso foram as atitudes do Bolsonaro que contribuíram decisivamente para que ele fosse derrotado nas eleições. Por favor, tentar não colocar a culpa em outras pessoas, na comunicação da pandemia. Esquece isso, Ciro Nogueira. Paulo Guedes contestando a questão do salário mínimo. É engraçado como ele coloca as coisas. O Paulo Guedes foi contra o aumento do salário mínimo. Um aumento que Bolsonaro não planejava fazer e só prometeu quando percebeu que estava perdendo a eleição e que uma das políticas centrais do Lula era a valorização do salário mínimo. Aí o Bolsonaro disse: posso fazer isso também. Aí o Paulo Guedes, uma pessoa que não tem nenhum compromisso com a classe trabalhadora, uma pessoa que ficou famosa recentemente, durante a gestão do Bolsonaro, por ter dito que empregadas domésticas iam para Miami e ele não gostava muito disso, uma da série Só na Cabeça do Paulo Guedes, pode sair uma ideia que é simultaneamente delirante e preconceituosa, né? Assim, ele consegue em uma frase só mostrar uma dimensão delirante e preconceito de classe, assim, de uma tacada só, né? Então ele estava contestando um aumento do salário mínimo e por isso contribuiu para a impopularidade do Bolsonaro, mas foi o Bolsonaro que indicou o Paulo Guedes, né? Aí diz o Ciro Nogueira: aquele louco do Roberto Jefferson, pessoas com transtorno mental não devem ser comparadas aos atos de violência e criminosos do Roberto Jefferson, que tem que ser caracterizados pela dimensão criminosa e de falta de caráter e consideração com as vidas que ele teve, né? E com aquela louca da Carla Zambelli, que eu já falei, aquela atitude da Carla Zambelli é uma atitude de desequilíbrio emocional combinado com falta de caráter. Nada de meter loucura aí. Algumas decisões do TSE, aqui vem o conspiracionismo bolsonarista básico, muitas coisas, né? Aí ele foi questionado sobre os atos golpistas e a responsabilidade do Bolsonaro. E ele disse: o 8 de janeiro tem muitos culpados. Acho que é isso aí, discurso de Bolsonaro contra as urnas, pode ser um fator, mas o grande culpado foi a inoperância das forças que deveriam proteger os palácios. E agora nós estamos vendo um general abrindo as portas para os baderneiros entrarem. Não. Só falou besteira aqui, viu, Ciro Nogueira? Vamos lá. O fato de Bolsonaro ter questionado as urnas, e ter gente até hoje nos meus comentários que diz: cadê o código-fonte da eleição? Só mostra que isso fomentou o golpismo, esse tipo de discurso conspiracionista golpista. E não foram apenas esses discursos contra as urnas que fomentaram o golpismo. Foi o fato do Bolsonaro ter dito que 1964 poderia voltar a acontecer, foi o fato de Bolsonaro ter
várias vezes defendido a ditadura militar, foi o fato de Bolsonaro ter tentado ativamente seduzir as Forças Armadas para um golpe militar. Então tudo isso, não é? Inclusive corrompendo as Forças Armadas, colocando um monte de gente das Forças Armadas em vários cargos, querendo seduzir eles com dinheiro dos cargos. Então, assim, todas essas atitudes é que contribuíram para o 8 de janeiro. E falar que o principal foi inoperância das forças que deveriam proteger os palácios, isso daí, viu, tem nome. Isso daí é culpar as vítimas. Porque é óbvio para qualquer pessoa com 2 neurônios que o governo Lula foi alvo de uma tentativa de golpe nesse país. Um golpe contra o governo Lula. Um golpe que queria colocar o Bolsonaro no poder. Alguma pessoa pode ter sido negligente, pode ter tido gente do governo que colaborou com os baderneiros, aquele que estava dando água para os baderneiros, né? Para os baderneiros, não. Para os terroristas golpistas. Baderneiros foi a sua palavra e eu só usei ela agora para a gente caracterizar corretamente eles pelo que eles são. Criminosos, golpistas, não é? Pessoas contrárias à República, contrárias ao Brasil. Antipatrióticos, não são patriotas, não. Patriota é uma coisa muito diferente. Mas, enfim, pode ter tido algumas pessoas ali que erraram e devem ser punidas pela conivência? Sim, sim. Mas os principais responsáveis por ter chegado àquele ponto ali foram os bolsonaristas e especialmente o Jair Bolsonaro. A responsabilidade maior é dele. Agora, a direita está em processo autofágico, uns querendo acusar os outros e querendo se destruir, é ótimo. A gente pega a pipoca para ver, ali eu torço pela briga, não é? Mas é interessante perceber que essa briga demonstra uma disputa de poder. O Ciro Nogueira fala esse tipo de coisa porque ele quer diminuir a relevância de determinadas figuras da direita, não é? O Roberto Jefferson já está preso, mas ele acha que a Carla Zambelli está de saída também. E quer fortalecer a ala dele no poder. Então, isso daí é fundamentalmente uma disputa de poder, né? E que ele também ataca o Paulo Guedes, porque ele provavelmente vê o Paulo Guedes como um adversário dentro do campo dele. Mas que, obviamente, eles iriam fazer composição assim se o Tarcísio for o candidato à direita e tiver como seu posto Ipiranga novamente o Paulo Guedes. O Ciro Nogueira muda o disco bem rapidinho. Enfim, era o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe se torna membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo.